Tá demorando da Liga no Internacional, o Pesolano? Eu acho que tá rolando, sim. Tá rolando. Tem que partir desse jogo contra o Flamengo. Como o Sobis falou, que mereceu vencer o Flamengo, né? Jogou melhor, tem que partir dali. Deixar ali o que aconteceu antes do Flamengo e partir daqui. Você empata com o Flamengo, você tem um bom resultado com o Flamengo, você consegue vencer o Corinthians, né? E partir daí. Essa linha de 3 dele ali tá muito bom. O Matheus Bahia, que foi contratado agora também, que é um jogador, inclusive, da base do Palmeiras. Muito bom jogador, que não foi ele que fez ele fez o gol de direito, se não me engano, hoje. Você pega o Bruno Gomes também, que está fazendo a lateral direita, ou o ala direito também. Então, assim, parece que ele achou uma formação, né? E agora é andar com essa formação. Agora, é partir daquilo que aconteceu no jogo contra o Flamengo, né? O Inter não perdeu para o Flamengo, poderia ter vencido. Então, se você consegue fazer um bom jogo contra um dos maiores times que tem no nosso continente, partir daí. Ricardinho, esse Corinthians de Fernando Diniz, a gente estava rodando os melhores momentos ali, a gente viu um Bidon na entrada da área recuperando essa bola de costa, ou recebendo essa bola de costa. Fernando Diniz, jeito de jogar é assim. Que falar desse Corinthians, porque o Corinthians agora começa a ter cara de Fernando Diniz, né? Estilo de jogo de Fernando Diniz, né? Então, mas tem um amigo meu, Penta, que ele, nessa situação, ele ia dizer, será que moiou 2-0? O que você acha, moiou ou não? Pois é, rapaz. Você acha que moiou? Sem Yuri Alberto pro jogo da volta? Jogar lá em Itaquera é duro, a torcida pressiona, é difícil, mas 2-0. E outra coisa, tá sem o centroavante, que tá machucado. E vou te falar mais, nos últimos jogos, não tá criando essas oportunidades todas, não. No jogo contra o Bahia criou pouco, no jogo do Atlético Paranaense teve até mais chance clara que o goleiro do Atlético acabou, e aliás que está muito bem, o Santos fez 3 defesas boas, mas foi um dos jogos do Atlético com o Corinthians, foi um dos jogos de menos finalização, acho que no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não está criando muito. Dizer que o Corinthians está jogando bem, ele vem... E outra, no jogo contra o Atlético Paranaense, jogou com 8 reservas. Não foi que jogou com o time titular, jogou só com o goleiro, o Ranielli, acho que era titular, e o Mateuzinho. Só. E de lado esquerdo ainda, o Mateuzinho. E o Ranielli jogou de zagueiro, aliás, jogou bem aquele jogo. Então, assim, o Corinthians não vem atuando maravilhosamente bem ou tendo aquela regularidade, não. Então, precisa tirar 2-0. E é o Inter. É o Inter. Tá. Daqui a pouco eu quero te ouvir, Ana. Manuel Araújo... Sobis, desculpa, tá? O fechamento vai para Porto Alegre e você só vai amanhã, beleza, meu parceiro? Manuel Araújo, bem-vindo ao fechamento, meu parceiro. Tudo bem? Boa noite. O Sobis só vai amanhã. Chama o Alain, chama o Alain. O prazer é meu, Denilson, com todos esses craques aí. Eu estou aqui numa posição extremamente privilegiada, né? Acompanhei tudo daqui, vi muito o ataque do Corinthians, a gente está fazendo a matéria também para o Globo Esporte e para o Sport TV News de amanhã, e a gente acompanhou muito esses detalhes que vocês estão falando, mas principalmente o que me chama a atenção é que assim que o Diniz coloca o Lingard, a gente achou até aqui que o Guinegão ia sair, mas... Ele até falou na coletiva passada sobre o Lingard já ter feito essa função, apesar de não ser a dele, né, de centroavante. E o Guinegão não vinha bem, mas o Lingard entrou no campo e o Guinegão ficou. E a gente acompanhou aqui, do lado esquerdo, uma falta de intensidade. E aí vai muito de encontro ao que vocês estavam falando sobre esse time que parece cansado. E, de fato, o que a gente viu aqui é um Lingard um pouco abaixo, o Mateuzinho também um pouco mais recuado para dar... espaço para o Caio César aqui, e o Caio César, de fato, é o jogador que mais se destacou. O protagonismo durante todos os 90 minutos, os mais de 90 minutos, foram dele. Mas o Corinthians, que começou dominando o jogo, criou as melhores oportunidades logo no começo, da forma intensa do Diniz, aos 2 minutos, fez talvez a melhor oportunidade nos pés do Breno Bidon. Depois ficou trabalhando muito a bola, errou alguns passes ali atrás, deu possibilidade de contra-ataque com o Carboneiro, coisas que ou o Carboneiro perdeu a oportunidade ou o Hugo Souza fez a defesa, mas nada que assustasse tanto. E aí, no segundo tempo, veio um apagão de 5 minutos, numa bola errada de novo do Gabriel Paulista, e aí acontece o gol de escanteio, né? E o Corinthians continuou
recuando. Parecia que o Inter ia empurrando o Corinthians para trás e o Corinthians ia aceitando nessa disputa. E aí vem o segundo gol de pênalti, um pênalti muito claro, o juiz não teve nenhuma dúvida de marcar aqui, esperou só a consulta ao VAR por protocolo. E aí a gente viu, de fato, um Beira-Rio que tomou uma outra... se o Beira-Rio estava um pouco passivo assistindo o Corinthians tocar a bola, depois do segundo gol, o Beira-Rio explodiu. E também dá para dizer de explosão, o nosso amigo Fernando Diniz ficou maluco no banco, tomou cartão amarelo, veio cobrar aqui, já quase na linha de fundo, em algum momento Linga. E o Pedro Raul, mais uma vez, entrou, mas não foi o destaque, muito pelo contrário, assim, as bolas passavam, o Corinthians começou a jogar a bola na área, mas encontrava o Bidu para fazer essa ação de cabeceio. Então, um Corinthians que no começo dominou o jogo, mas acabou se perdendo. Se a gente voltar a 3 jogos, contra o Remo, foi uma situação tanto quanto parecida. O Corinthians, então, volta para casa precisando fazer 2 gols, né? E em caso fazer 2 gols, diferença para levar para os pênaltis, em caso de 3 ou mais, aí o Corinthians se classifica, né? O Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil, vai precisar usar essa força, usar o estilo do ano passado, só que dessa vez com um técnico novo. Emanuel Araújo, obrigado aí pela tua participação aqui no fechamento desse domingo. Bom trabalho para você. Pelo que você falou aí, para fechar, é muito mérito do Internacional, né? De pressão, saída de bola, né? Porque a gente estava rodando os melhores momentos aqui. O Internacional roubou várias vezes a bola ali na intermediária do Corinthians, né, Manuel? Muito passe errado do Corinthians nessa intermediária, porque ficava tocando o tempo todo, não achando espaço para que alguém avançasse, né? Logo o Inter percebeu que a saída pelo Caio César e na esquerda o Corinthians não teria ninguém. Então, muitas bolas trocadas, muitos passes errados, principalmente ali na zaga e entre o Ranieri, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Surpreendeu até o Gustavo Henrique ter saído antes do final do jogo, porque ele saiu com cerca de 30 minutos do segundo tempo. Surpreendeu bastante, mas nesse teste que o Diniz fez com o Ranieri no último jogo, ele o reutilizou aqui. E aparentemente o Corinthians melhorou. Mas mesmo assim melhorou na consistência defensiva, mas de fato não conseguiu trocar bolas mais no meio de campo. E aí viu o Inter que começou a melhorar, até chegar no 2-0. Obrigado, Emanuel. Bom descanso para você. E como é que tá a temperatura aí? Pelo jeito tá frio, né? Meu amigo. Beira-Rio, na beira do rio, venta uma beleza, sobe, sabe muito bem. E tá terrível. E ontem eu cheguei, tava 32 graus, hoje já deu 22. Eu falei assim, caramba, um paulista chega, cai 10 graus. Tristeza total, né? Obrigado. O tempo não ajudou, mas ajudou pro futebol. Tá, obrigado, tá? Bom descanso, bom trabalho. Vai comer aquela saladinha de batata no barranco. Valeu. Rafael Sobis, e aí desse Internacional, esse jogo, o Emanuel Araújo falou ali do comportamento do Internacional dentro do campo, a gente estava rodando os melhores momentos e a gente viu várias vezes o Internacional nesse perde e pressiona, né? Em cima do Corinthians, né? O Inter provavelmente, como a gente estava fazendo aqui o programa, eu não tenho os números do jogo, mas provavelmente o Corinthians teve mais posse de bola. O Inter está dessa forma um pouquinho mais reativa e se encontrou contra o Flamengo, foi assim, e o Pesolano fez um movimento muito interessante. Ele tem o Bernabé na esquerda, que o Bernabé virou um ponta, e ele ajuda muito na questão defensiva, né? Porque, queira ou não, ele é lateral. O Vitinho vira um lateral também, então as pontas do Inter o pessoal volta muito para marcar. E na frente ele trouxe o Alan Patrick de novo, o Alan Patrick estava fora, e botou o Carboneiro de 9, de falso 9. Então, contra o Flamengo foi assim, e o Carboneiro ficou aquele ponta correndo, fazendo para ser o desafogo, e o Inter se encontrou nesses 2 jogos. Claro que são recortes. 69% de posse de bola pro Corinthians. Corinthians. Ó. E a tendência... E 17 passes trocados, resultado 2-0 Inter. E a tendência... Bem relativa essa questão, né, É que o próximo jogo seja assim. O Inter se encontrou, o Inter até antes da parada da Copa, o maior problema do Inter era o Beira-Rio. O Inter jogando fora de casa jogava bem justamente porque ele era reativo. Era mais pegada, e aí eu tenho dúvida se o Alan Patrick joga esse jogo fora de casa, porque geralmente bota mais pegada. Mas o Alan Patrick voltou, o Inter começou a ter as pifadas dele, que ele é um 10 absurdo. Mas, principalmente, tirou o Alejandro, o Pesolano tirou o Alejandro, botou o Carboneiro de falso 9. E aí, Carboneiro é leve, o Bernabé é leve, Vitinho também é leve. Essa pegada ali na frente marcando, vão roubar muita bola direto. Eu creio que a falta do que o Yuri Alberto faz no Corinthians é absurda, né? Que é um jogador que te dá profundidade. Esse tipo segura de jogo, zagueiro. Segura zagueiro. É um jogador que faz essa primeira pressão. Então, assim, agora o Corinthians está vivo, tá?
Óbvio que o Inter chega, 2-0 é um grande resultado, mas em Itaquera, meu amigo. Em Itaquera tudo pode acontecer, Porque o Corinthians, ele, há um tempo atrás, ele não conseguia vencer, ele ficou um tempo sem conseguir vencer em casa, aí retomou as vitórias em casa e retomou aquela característica, em casa é um time, fora de casa é outro. E está mantendo isso. Ele fez o jogo contra o Remo, ele ganhou de 3-0 e ganhou bem na retomada do campeonato. Aí ele foi jogar com o Bahia lá, jogo mal, 0-0 e poderia ter perdido o jogo, mas não fez um bom jogo. Aí voltou o Atlético Paranaense, vai relevar aí, porque o Atlético está num bom momento. O jogo não foi bom, o Corinthians com muitas reservas. Trocou 8 jogadores, você troca 8, se descaracteriza, por mais que treine junto, cara, o jogo é outro, até você encontrar é difícil. Então vamos relevar. Mas em casa, agora jogou com o Inter, perdeu fora de casa, vai ter a chance de recuperar em casa. Em casa, talvez pelo torcedor, pela casa, o Corinthians tem vamos dizer assim, tido mais confiança, tem jogado melhor, tem tido mais iniciativa, tem mais disposição, mais criatividade. Fora de casa é um time que ainda não consegue ter o mesmo rendimento de dentro de casa e está provando isso. Hoje enfrentou o Inter, não é fácil jogar com o Inter, mas tomou um resultado que dá para virar futebol, mas é o Inter, o adversário. Está cansado, tá? O Corinthians é um time muito desgastado, acho que é muito também por conta do trabalho do Diniz. O Diniz é um treinador que gosta de treinos mais intensos. Temos um ex-atleta dele aqui. O Ricardinho está falando uma coisa, cara, que isso é de verdade mesmo, porque assim, o Corinthians tem totais condições de reverter, sim, mas é o Inter. Tá. Não é qualquer camisa. Mas se existe um time que não precisa jogar bem para virar resultado assim, é o Corinthians. E jogando em casa. Aberto. O Pesolano, ele fala ali de um possível, e aí eu concordo, de uma mudança de comportamento, porque ele consegue o resultado. Ele fala ali que o Corinthians, né, tem um estilo de jogo que muitos jogadores se aproximam da bola e que provavelmente ele tem que jogar de uma forma diferente em casa. Né? Então, quando a gente estava falando aqui de jogo reativo do Internacional, mais do que nunca nesse cenário, né, Ricardinho? Você tem que, de repente, usar realmente essa estratégia jogando em São Paulo, né? Lógico, e não só por isso, mas também pelo momento do Inter. O Pesolano entendeu que ele precisava arrumar uma forma do time jogar e performar. Então, ele encaixou o time de uma forma contra o Flamengo, e é outro time que trabalha muito a bola, que busca o protagonismo, que busca ter a posse de bola, e jogou bem. E aí ele falou, bom, o Corinthians com a posse de bola ele vai vir tentar justamente ter a posse e agredir o Inter. Então eu vou humildemente, até com o que o Sobis falou, a torcida entendeu isso também, vou esperar, vou marcar e vou contra-atacar. E conseguiu o resultado também. O primeiro gol, a origem do primeiro gol é uma saída de bola errada do Corinthians, que com certeza ele treinou e falou, olha, eles não vão dar o chutão, eles vão sair tocando. Então a hora que um pressionar, vai pressionar todo mundo, a gente vai roubar a bola lá. Roubou no primeiro tempo, até você falou do Bidon de costas, né? Não foi aquela bola, que ele ainda conseguiu chutar, porque ele estava pressionado. Chutou, ela foi na intermediária. No segundo tempo, não. No segundo tempo, a bola pipocou na entrada da área. A origem do escanteio é uma roubada de bola. E aí bate o escanteio o Alan Patrick e acaba saindo o primeiro gol, o segundo no pênalti. A posse de bola que o Corinthians teve, como o Flamengo teve, esses números eles têm que ser interpretados sempre com qualidade. Exato. Porque, assim, tem muito jogo que às vezes um time fica com a posse de bola e os zagueiros têm 70 passes. E aí você vai ficar com a bola mesmo, mas você não vai nenhuma vez verticalizar a jogada, você vai ser objetivo. Quando você tem objetividade, é legal. A gente viu na Copa, você vê a Espanha tem a bola, mas os caras chegam lá quantas vezes? E o passe é sempre para frente. Com vez ou outra que não dá, eles dão o passe. O tal do Rodri, para ele dar um passe para trás, então, assim, é um jeito de jogar. Eu acho que o Inter, nesse momento, está buscando o resultado com performance, dentro daquilo que ele busca. E acho que está dando certo. Em algum momento ele vai ter que mudar, ele vai enfrentar times em casa que não vão sair. E aí ele vai ter que ter protagonista, ele vai ter que mudar o jeito de jogar. Sim. Agora ele está tendo o resultado e tem uma vantagem, vou repetir, importante por um jogo de volta. A Ana falou sobre isso, né? Sobre essa questão de ganhar corpo e coragem, né? Confiança, né, Felipe? Para depois tentar jogar um futebol mais vistoso, né? Não perder, né? Eles fazem a mesma coisa. O Inter fez contra duas equipes que propõem jogo. Que é o Corinthians, que terminou com 69% de posse de bola, propõe jogo, e o próprio Flamengo também, né? Que é um dos melhores times do nosso continente. E não perdeu nenhum desses dois jogos e, pelo contrário, teve uma ótima atuação contra também o Corinthians, mas com essa vitória, né? Que te dá realmente uma confiança para você ganhar mais corpo
para um Campeonato Brasileiro, né? Porque o Inter precisa realmente começar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque tanto o Inter como o Grêmio estão olhando a zona de rebaixamento muito de perto. A gente falou do gramado aqui, Ana, que a gente estava comentando antes da entrevista do Pesolano da coletiva. Assim, raro, né? Porque se tinha um gramado em perfeitas condições, era o gramado do Corinthians, da Neoquímica. Um dos melhores do Brasil, né? Gramado custa caro, né? E assim... E o que aconteceu para Diniz a terceira reclamar, manutenção lesões? em 11 anos, em 12 anos de estágio, né? A terceira manutenção, e sempre que tem essa manutenção, demora para voltar ao normal. Só que dessa vez está demais, assim, eu falei a semana, desse tempo todo que a gente trabalha na Neoquímica, eu não me lembro de ter acontecido dessa forma, assim, de um impacto tão grande, muita areia, eu quero acreditar que seja só essa transição, em que não abriram mão daquele gramado que era o melhor gramado, um dos melhores, aqui o do Beira-Rio também, 100% é um dos melhores que tem. Porque gramado é investimento, né? Ele faz parte ali, é custo, né? Investimento faz parte ali do orçamento do clube, e para um time que tem muita dificuldade financeira, eu quero acreditar que não seja isso o motivo. Agora, só um detalhe, eu sou um filhote de Simeone com Celso Roth, né? Então, assim, não tem esse apego por posse de bola, tem que ter 80% de posse de bola. Roth, quem? Com o Cholo Simeone. Não precisa, você tem que competir, entendeu? Mistura. O Mourinho tem uma frase ótima, que ele fala assim, cansei de ganhar jogo dando a posse de bola para o adversário. Então, assim, eu não tenho esse apego, é uma opinião muito particular, tá, gente? Tudo bem, amamos a Espanha, mas se você tem um jogo competitivo e não tendo a posse de bola, cada um luta com a arma que tem, pô. Em vários momentos a gente viu na Copa do Mundo seleções que tinham isso para disputar e foram para a disputa. O próprio Paraguai contra a França, né, a forma como o time se comportou, é o ideal? Não. É o futebol dos sonhos? Não. Mas eu, como uma retranqueira de marca maior, inclusive... o meu time no Cartola era o camisa 5, porque eu adoro um time mais defensivo. Eu não acho ruim que o Inter esteja passando por essa fase, não. Que seja uma fase de transição, que seja uma forma do time se reencontrar, como tem se reencontrado, porque é muito ruim ver o que a gente viu do Inter disputando para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro. É ganhar confiança, cara, é ganhar corpo, assim. Se você pega a Espanha, por exemplo, a Espanha é um time que compete o tempo todo, porque para você ter posse de bola, você precisa competir. O que a Espanha fez com a Argentina foi impressionante. A Argentina não conseguiu sair jogando porque a Espanha perdia a bola e o pós-perda era em 3, 4 segundos e recuperava a bola. É a maior mudança da Espanha do De La Fuente para outra Espanha, assim, né? Dela virar um time mais objetivo. Então você, até para a Espanha de Luiz Henrique? Luiz Henrique. Você precisa competir, cara. Você precisa competir também. E claro que equipes que, se você pega uma Espanha, que compete, tem posse de bola e tem a confiança super elevada. Agora você pega, por exemplo, o Inter... Eu não estou fazendo comparação, não tem nada a ver Inter com Espanha, tá? Só estou fazendo uma comparação de agora. O que o Inter vive é um momento de instabilidade, que ele precisa começar a vencer para ganhar confiança. Então, quando você está no processo de ganhar confiança, é difícil você ter posse de bola. É difícil você fazer coisas difíceis, sair jogando, né? Então, o primeiro objetivo é não perder para o Flamengo. Depois é começar a vencer, competir. É o que está acontecendo. Aí a posse de bola, propor jogo, ela vem com o tempo, vem com vitória, sem dúvida nenhuma. É se conhecer, Dena, se conhecer. A própria Argentina sabia que ela não podia com a Espanha. E ela quase conseguiu levar, ia levar para uma prorrogação, e daqui a pouco leva para os pênaltis e consegue o seu título. O Inter entendeu o momento. A pergunta que eu faço é, o Corinthians tem um elenco bom para fazer esse jogo que o Diniz gosta? Esse vai ficar bom, ele vai ficar igual ao outro. A questão, eu acho, é que eles trocaram num momento, por exemplo, no inverno, nós estamos no inverno. E isso, eu não sou especialista, sim, mas pelo que eu soube, sim, trocaram no momento que normalmente eles não trocam. Geralmente as trocas anteriores foram sempre no verão. E aí tem todo um clima para você poder, entendeu? Eu acho que a questão do time, eu acho que... E outra, assim, o gramado não tá bom em relação ao que estava. Mas também, assim, não é um péssimo gramado. Ele tá com muita areia, porque ainda não baixou, mas ele vai ficar bom. Ele vai ficar do jeito que era antes. A empresa é a mesma. Eles estão... existe um tratamento. Agora, com relação ao que vocês falaram que o Sobis perguntou, eu acho que tem condições, ele já fez até times tecnicamente inferiores a jogar. A única questão que eu tenho em relação a essa saída de bola, e olha que eu tinha uma característica que eu gostava muito mais do cara sair jogando, porque começava aquele chutão, o cara que joga no meio campo só vê, sim, disputa. E para quem tinha uma carcassinha como a minha, era difícil disputar. Sim. Então sai jogando que é mais fácil. A única porém que eu coloco é o limite do risco.
Eu acho que em alguns momentos se exagera. Então, eu vou dar um exemplo. Poxa, aquela bola no bidon que a gente viu, cara, aquela é uma bola que em qualquer circunstância, se você pegar um marcador e o cara ou antecipar ou pressionar, se você perde a bola ali, você vai tomar um gol, cara. Os zagueiros estão abertos. Então, eu acho que você ter essa característica, eu acho que tem que ser. Eu concordo e gosto muito. Eu só acho que em algum momento tem um limite do risco e você acaba saindo de jogos ou perdendo jogos de uma forma que você arrisca e aí você proporciona ao adversário, às vezes, num jogo igual, de ter uma vantagem. E essa vantagem te traz o prejuízo, às vezes, de uma classificação, de uma conquista de campeonato. É só esse porém que eu acho... Tem um detalhe, Ricardinho, nesse comentário seu, que é a decisão do boleiro, né? Sim. Perfeito. Eu ia falar isso agora. Que é a decisão do boleiro. A imagem que você falou, por exemplo, que é a do Hugo, o Hugo que faz esse passe pro bidon, o bidon pressionado. Tudo bem, é um movimento sincronizado que o Diniz deve, incansavelmente, durante os treinamentos, deve fazer toda hora a repetição dos mesmos movimentos. Ou seja, a bola vai no Hugo, bidon vai na intermediária. Boa. Mas aí a decisão não tem que ser essa do bidon, né? Eu imagino que o Diniz fale, ô Hugo, você tem lá o Bidu de um lado, você tem o Mateuzinho do outro, você tem, de repente, um lançamento para Carrilho, que, né? E aí eu acho que é essa decisão do jogador que acaba, às vezes, deixando o Diniz em maus lençóis. Eu já vi o Diniz, muitas vezes no treinamento, vou dar um exemplo, eu dar um passe muito forte para o volante, o André, no caso, vai. O André não conseguiu dominar essa bola, ele parar e falar assim, troca de posição, vai lá no meio. Aí o André dá um passe forte. Você consegue, vai para que dar o passe ali? O que ele vai fazer com a bola? Isso o Diniz treina incansavelmente. Mas o que ele vai fazer? Você tem que ter a leitura de jogo. E a leitura de jogo passa realmente pelo atleta. De entender, se eu vou dar esse passe pro Bidon, ele vai poder girar que tem dois caras do lado dele. Ele vai fazer o quê? Tocar para mim de novo? Então eu não vou dar o passe para ele, vou tocar o passe pro lado. E isso muito passa realmente da leitura de jogo do próprio atleta. E muita gente fala, não, porque o Diniz é só jogar, se jogar. O Diniz sempre, o negócio é não tomar gol. Se vê que não dá para tocar de lado, sem problema. O que a gente treina para quê? Para sair jogando. Se a gente vê que não dá para sair jogando, você está sem confiança, ele melhorou ele dá total liberdade para dar o chutão. Aí entra realmente o próprio goleiro de tocar a bola para um cara que vai fazer o quê? Vai dominar e tocar para trás novamente. Teu estilo de jogo, Sob, você gostava como? Você gostava desse perfil, desse jeito de jogar do rival, sim. Do Fernando Diniz? O rival, sim. Eu adorava quando tentava sair jogando. É? Adorava. É que você tinha essa característica de marcação-pressão, né? E muitas vezes o que eu tenho um pouquinho de bronca com isso é exigir muita técnica de um goleiro. O goleiro ele é feito para defender, ele tem que usar as mãos. O goleiro sair jogando uma que outra até vai, mas o goleiro ser pressionado, dar esse passe assim no volante, eu tenho muito medo. Os jogadores de linha, eu entendo, vivem para isso. Então eu, como atacante, eu adorava pegar time assim. Até porque se eles passassem por mim, quem ia se ferrar era a zaga, né? Que ia ter que correr para trás. Eu gostava muito de pegar atacante igual o Sobis, quando eu estava na zaga. Não, de verdade. Eu digo assim, que fazia pressão. Batia? Não. Entendi nada. Vou explicar por quê. Porque assim, atleta como ele, que ele falou, ele fazia muita pressão. Ele gostava, o cara vai sair jogando, eu vou fazer a pressão. Eu gostava porque eu sempre pensei muito rápido. Quando o treinador que eu tive a oportunidade de ter muita posse de bola era o Diniz, de sair jogando era o Diniz. Então nós treinávamos, justamente os caras faziam muita pressão, tinham de repente 2, 3 jogadores a mais no campo para fazer pressão, e a gente pensava muito rápido e a equipe estava em constância movimentação. Em constante movimentação. Isso ajuda bastante. Então, quando o cara fazia pressão, quando a gente ia sair da pressão, a gente tinha um mundo pela frente com 3, 4 jogadores para trás da linha da bola. Então, assim, é claro que você hoje, no futebol de hoje, você precisa ser um Luiz Henrique da vida. E eu não vou esquecer jamais o que o Luiz Henrique fez na Copa do Mundo de Clubes, quando jogou Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique, e depois ele deu entrevista e falou, olha, nós deixamos a bola para o Bayern porque nós entendíamos que o Bayern fazia uma pressão absurda e nós não iríamos conseguir sair jogando. Entra o que o Rafael Sobis falou. Então, o que ele fez? Deixou a bola para o Bayern e acabou vencendo aquele jogo. Posteriormente, perdeu a final para o Chelsea. Você falou, Ana, de 3 competições que o Corinthians não tem elenco para aguentar. Como gerenciar isso? Milagres. Né? Porque o Corinthians tem... A gente está falando de qualidade de elenco, mas não de quantidade, né? De jogadores por causa das lesões, enfim, várias coisas que acontecem dentro de um clube. Quando a gente tem esse jeito de jogar do Diniz e você não tem o Yuri Alberto, que a gente pode criticar em alguns momentos a tomada de decisão do Yuri Alberto. Não, mas até para perder gol é importante. Então, mas ele segura o zagueiro lá. Ele é o que dá
ele dá profundidade para o time do Corinthians, né? E aí, em 3 competições, ausência de Yuri Alberto, em definições de Memphis e tudo mais, como administrar isso para os próximos meses aí do Corinthians? O administrar no Corinthians é assim, vamos ver o que dá para fazer no próximo jogo. É ir pensando jogo a jogo. Você vai ali, joga o próximo jogo, pensa a sua melhor estratégia, se deu certo, beleza, se não, se caiu da Copa do Brasil, pensa na Libertadores, aí depois pensa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o pior para o Corinthians é fazer um Campeonato Brasileiro ruim. Brigar contra o rebaixamento de novo. Acho que isso vai ser o pior. Porque, assim, a Copa do Brasil ano passado, o Corinthians teve uma construção, foi ali, eliminou o Cruzeiro num grande jogo. A final nem foi tão bem jogada quanto as semifinais, mas o time já estava ali num desgaste, enfim. Esse ano, que tem a Libertadores, fez uma boa primeira fase de Libertadores, mas já não está com esse gasto todo, não, né? Tá todo mundo jogando mal, né? Mas o Corinthians sem. Yuri Alberto não sabe a definição sobre o Memphis. Parece que o André saiu hoje lesionado também. Perdeu o Labiá. O Gabriel Paulista, que é um zagueiro que ajudou muito o Corinthians no começo da temporada, no final do ano passado, é um jogador importante, mas também já não passa tanta segurança como em outro momento. Tanto que ele tem tentado encontrar alternativas para os zagueiros ali. O Gustavo Henrique também caiu. Gustavo Henrique. Estava voando, né? Voando, Antes da Copa ele estava muito bem. Verdade. Estava muito bem. Então, a negociação do Memphis Depay, né? A gente sabe que, assim, uma quantia, né, considerada, né? Em relação ao que o jogador, de repente, pode entregar para o Corinthians. A gente tem lido e acompanhado, né, que ele aceita diminuir o salário, um contrato de 2 anos. Hoje de manhã mesmo eu li a notícia que ele pode chegar nesse começo de semana. A gente tem alguma novidade, Ricardinho? Você que conhece o Corinthians como ninguém, como é que está essa situação? Nilson, a gente tem alguma informação? A gente conhece, mas assim, é muita informação, né, que passa o tempo todo, né, as pessoas, uma fala uma coisa, a outra. O que é de realidade é que existe uma conta, né, existe um crédito do Memphis em relação ao clube, e é um direito dele, de contrato, enfim, de cláusula, né, que foi acordado com ele. Ele não tem culpa de nada. Pelo contrário, né? Ele tem que receber, já que foi acordado, é um direito dele. O contrato dele venceu, né? Existe uma negociação para renovar. A questão da renovação é que se não renova o contrato, e a ideia pelo menos era de 2 anos, para tentar parcelar esse valor que existe. E existe pendente com ele. Durante os 2 anos, para que o clube possa pagar, porque caso isso não aconteça, além de a cobrança imediata desse valor, que é alto, também tem uma multa, né? Porque a partir do momento que esse valor já existe e ele está atrasado, se ele for cobrado, me parece que acrescenta uma multa, que daí pode ser de mais de 20%, 30%, enfim, é um valor mais alto, que aí ia onerar ainda mais o clube, e lembrando que o clube está sob um transfer ban, né? De um valor de transfer ban. Então, está nesse imbróglio, porque existem muitas pessoas lá no clube que acham que não deve renovar, mas essa questão financeira pesa, porque o valor é muito alto, então pensam em fazer uma composição, e acho que essa é a ideia nesse momento, mas não simplesmente porque há uma unanimidade em renovar, não. É justamente pela necessidade. E eu disse isso, até no jogo que eu fiz do Atlético com o Corinthians, eu disse, cara, com todo respeito, tem que chamar as pessoas que fizeram esse contrato, porque é um contrato de valores enormes, para ajudar a resolver nesse momento, porque o cara não tem culpa, pelo contrário, ele tem que receber. Ele não pediu para pagarem isso, essas cláusulas. Então tem que pagar ele, acabou o contrato. Mas quem que foi que fez isso de valores desse tamanho, com cláusulas enormes, com multas enormes, né? Esse pessoal que fez tem que ajudar agora a resolver, porque essa direção do clube está com essa questão. Não é só questão técnica, é uma questão também financeira. Até porque, tecnicamente, eu acho que ele não vai entregar mais, né? Esse ano ele não entregou. Né? Então, quando essa questão ele foi importante quando chegou, mas até o ano Corinthians, passado. O Corinthians, quando ele chega, o Corinthians estava numa situação de rebaixamento. Exatamente. Não, mudou. Ele foi fundamental. Aí vem a contratação, que provavelmente todas essas cláusulas, né, por objetivos, número de gols, enfim, títulos e tudo mais. Exatamente. Ele deve ter colocado tudo isso sabendo que a situação do Corinthians não era uma situação confortável e falou, cara, tá nas minhas mãos. Mas é a convicção dele, né? A gente fala assim, meu irmão, coloca isso aí porque a gente vai chegar e eu vou ser campeão. Sim.
Vou ser campeão. Convicção de chegar, eu vou chegar e vou fazer a diferença. Convicção né? dele e irresponsabilidade de quem fez o contrato? Não tenho as dúvidas disso. Populismo. Ou quem fez o contrato não acreditava de que, de repente, ele poderia ser campeão com o Corinthians. É isso aí. Né? Porque, assim, Ele acreditou, por quem exemplo, fez o contrato, não. porcentagem em título da Copa do Brasil. A gente viveu, né, futebol, você tem um prêmio, todo clube negocia um prêmio com o jogador, ó, se for campeão e tal, você ganha um suco, você ganha, enfim, não interessa. Sim. Agora, você dá uma porcentagem da conquista que o clube vai receber em contrato, é porque realmente ou você não está acreditando que vai ganhar, ou você está desesperado para contratar, para mudar o cenário, e acho que é isso. É essa irresponsabilidade que agora está tendo um preço, que é o preço do término do contrato, de um valor grande que ele tem direito, e que agora renova, se não tem que pagar à vista, mas aí tem juro, enfim, esse imbróglio ainda não foi, por isso que essa demora de apresentação, de solução. Os clubes quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei para ganhar a Libertadores. Só que os caras acho que acreditavam também que poderia acontecer. Não, tá beleza, ganhar a Libertadores tá tudo certo. Portanto, que não atrasou, não tive problema algum. Sim. Agora, o Memphis vai voltar. Eu vi hoje, no Neymar estava com o filho dele, não sei se está fazendo uma live, alguma coisa, mas quando eu voltar, quando eu chegar aí, eu vou levar um presente, alguma coisa aí, uma carta de alguma coisa aí para o Davi Luca, né, o filho do Neymar. Então, eles interagiram, tiveram essa interação entre eles, então ele vai voltar, não tenha dúvida. O que não pode é um clube como o Corinthians, gigante, ser refém de um atleta. É isso aí. Isso não pode acontecer, cara. Isso pra mim é vergonhoso demais. E tem que ter uma contrapartida, né? Porque, assim, ele jogou para ser convocado, para ir para a Copa do Mundo, jogou pouco, participou muito pouco do primeiro semestre do Corinthians. E qual que vai ser a motivação daqui para frente? O que vem de contrapartida também nesse contrato? Quanto você tem que entregar de minutagem de jogos, de gols? Título, acho que é uma coisa muito subjetiva nesse momento. Mas não dá para ficar tão confortável de, não, vamos fazer tudo que o jogador quer, vamos pensar só no salário aqui, em administrar o salário, o valor da multa. Eu acho que tem que ter uma contrapartida, porque ele queria 3 anos de contrato, o Corinthians quer 2. Então, dentro dessa realidade, desse reajuste, tem que ter uma contrapartida, porque senão fica muito confortável para ele, Denilson. Mas já está confortável agora. Exato, mas vai ficar mais ainda. Mais uma vez, ele tá com o Corinthians na mão, porque, vamos lá... Isso é que é errado, o Corinthians não pode ser refém nem de Memphis, nem de nenhum jogador, cara. Mas hoje está mais refém do que quando contratou. Exatamente. Porque se não renova com ele... Tem a multa, mas isso é agora. E a pressão da torcida, né? Como assim? Não vai renovar? Não, e agora? Esse dinheiro é agora. Então, imagina o buraco que fica no clube. Então, assim, renova com ele, e aí esse dinheiro que não sairia agora vai... E depois vai ser outra coisa. Bom, vamos fazer mais um, Ricardinho. Eu falei que tinha que chamar o pessoal que fez o contrato e falar assim, vem cá, quem fez o contrato? É você e você. Agora vem aqui ajudar a gente a resolver aqui agora a parada. Dele, né? Porque, cara, tá louco.